de uma outra figura jurídica, né, vamos dizer assim, que é o empresário rural. Não sei se você vai se recordar, quando a gente falou na aula passada sobre o artigo 970, a gente diz que o 970 ele vinha, né, dar cumprimento a uma comando condicional que determinava que era, né, era assegurado o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto às inscrições e o efeito daí decorrente. Aí a gente pulou, vamos dizer assim, a parte do empresário rural e falamos do pequeno empresário, certo? E aí falamos para você que o pequeno empresário, né, não está definido no Código Civil e nem na Constituição. Existe uma lei complementar, que é a Lei Complementar 123, né, de 2006, que criou, né, o pequeno empresário. Na verdade, o pequeno empresário é um gênero em que eu tenho duas espécies. Quais espécies? O MEI, que é microempresário, e o EPP. Né? O pequeno empresário é um termo que é aplicado por empresário, pessoa física, e é um termo que é empresário também para sociedades. Né? Então, eu posso ter uma sociedade que também é um MEI, ou também é um EPP. O EPP e o MEI é um enquadramento, né, que é a sociedade ou o empresário individual, né, e hoje em dia, inclusive a Eireli, faz para poder ter os benefícios, né, legais ditos aí pelo artigo 970 e ditos lá pela Constituição no artigo 170, inciso 5. Quem é esse pequeno empresário e quais os benefícios está em outra lei, que é a Lei Complementar 123 de 2006. Falamos que considera-se pequeno empresário aquele empresário, aquela sociedade que fatura até R$ 360.000 mês, e empresário de pequeno porte, aquela sociedade ou empresário individual ou ERL que fatura entre 360 mil e 4 milhões e 800, né? Lembrando que 4 milhões e 800 é uma mudança recente, antigamente era 3 milhões e 600. Então, dependendo aí da sua prova, da OAB que você esteja fazendo, né, exercitando, pode ser que esteja com um gabarito ultrapassado. Então, cuidado com isso, ok? Além do faturamento, que é um parâmetro, né, é um requisito para você ser considerado pequeno empresário MEI ou pequeno empresário EPP, né, ME, perdão, não MEI, ME, você também tem atividades, né? Nem toda atividade pode estar nesse sistema criado pela Lei Complementar 123 de 2006, chamado de Simples Nacional. Então, Simples Nacional, né? É um sistema de simplificação para esse pequeno empresário. Então, tem umas atividades que podem estar lá enquadradas e tem, né, um faturamento que permite que essa atividade esteja lá enquadrada. Uma vez que você está enquadrado, você tem vários benefícios, né? Benefícios de ordem, né, financeira, o valor da carga tributária é menor, benefícios de ordem, né, burocrática, as obrigações, né, são menores, e você tem benefícios, né, de outras ordens, como por exemplo, né, favorecimento para o ingresso na justiça. Foi o exemplo que eu dei para você lá da Lei 9.099, ok? Isso é muito legal, isso favorece muitas empresas, tem muitas empresas, né, que adotam esse sistema, a maioria quer adotar, e quem está saindo, inclusive, eu até dei o exemplo para você, né, que monta uma outra para tentar dividir o faturamento, para tentar manter-se nesse sistema, porque é um sistema vantajoso. Só que ainda assim isso não era suficiente para fazer com que todo mundo que fosse empresário se formalizasse. Né? É um sistema favorecido, né, que reduz o custo de você se regularizar. Só que ainda assim tinha muita gente que era empresário, principalmente aquele empresário, pessoa física, principalmente aquele empresário que faturava muito pouco, né, que muitas vezes sequer tinha um empregado, ou no máximo tinha um empregado só. Ele era empresário, porque para ser empresário, não, né, o registro não é requisito, vemos isso, lembra disso? Ele fazia uma atividade econômica organizada de produção e exploração de bens e serviços. Pensa lá, né, no camelô, pensa lá no prestador de serviço, né, no cabeleireiro, as pessoas que trabalham em casa, elas são empresárias, nos termos do artigo 966. Só que ficavam numa situação de irregularidade. Por quê? Porque o sistema do pequeno empresário até então existente era insuficiente, não era, né, vantajoso, não permitia que as pessoas mantessem o registro, né, e os custos daí decorrente. Okay? Aí elas ficavam na irregularidade. Para resolver esse problema foi criado o MEI, que é um microempreendedor individual. Na verdade, foi uma inclusão de uma terceira hipótese, né, ou de uma terceira modalidade de pequeno empresário. Lembrando que o MEI é só para pessoa física, ou seja, para o empresário individual, não tem MEI para sociedade, não tem MEI para EREB.
o MEI tem outros requisitos, né? Por exemplo, só pode faturar até R$ 81 mil atualmente. Quando foi lançado, era até R$ 60 mil anuais, né? Esse é o faturamento que o MEI pode ter. Passando esse faturamento, você se desenquadra de MEI, ok? Você está irregular, você tem que se enquadrar em outra situação. Além disso, tem outras, né, vedações, como por exemplo a questão do empregado, só pode ter um empregado só. Isso a gente já falou, é uma rápida revisão para a gente falar em outro empresário pequeno, né, ou melhor, em outro empresário, né, porque não é o termo que a lei usa, em outro empresário que tem tratamento favorecido, que é o empresário rural. Ok? Quem é o empresário rural? Né? Obviamente está muito claro, né? É o empresário que exerce atividade rural. Né? O que é atividade rural? É, né, produzir produtos in natura, né, produzir na roça. Né? O rural é o contraposto do empresário que, né, urbano. Esse empresário rural, né, segundo a lei, também tem que ter tratamento favorecido. Okay? Empresário rural, né, novamente, segundo a lei, também tem que ter tratamento favorecido. E esse tratamento favorecido, né, nesse momento que a gente está estudando agora, é em relação ao registro. Em outras palavras, como é que se dá o registro do empresário rural? Ou como é que é o tratamento favorecido do empresário rural? Certo? Como já disse, o empresário rural tem que ter tratamento favorecido. Que tratamento favorecido é esse? Né? Nesse momento, a gente vai ver o tratamento favorecido em relação ao registro do empresário rural. Voltamos lá para o Código Civil, né, e olhamos o artigo 971, que vai justamente falar isso, né, vai tratar isso que a gente está discutindo agora. Então, artigo agora 971, por favor, abra aí o seu código, e vai tratar desse tratamento favorecido ao empresário rural. Ok? Então, por favor, né, vamos ver aí o que diz, né, o Código Civil no artigo 971. O empresário rural, né, perdão, o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades que tratam o artigo 968 e parágrafos, né, a gente já viu que fala que tem que ter esse aqui é o requerimento do empresário, né, que tem a formalidade do requerimento do empresário, o documento de constituição do empresário. Requerer a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Então, galera, né, perceba, né, o empresário rural, né, pode requerer a inscrição do Registro Público de Empresas Mercantis. Né? Vou resumir aqui o que é mais importante nesse momento. O empresário rural pode requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Qual a diferença, né, do empresário rural para o empresário não rural? Ou, né, esse não é o termo que a lei usa, né, a lei fala do empresário normal, né, só empresário, a lei usa só empresário. E qual a diferença do empresário, que você pode pensar que é o urbano, né, que é o não rural, para o empresário rural? Qual a diferença? Né? Enquanto o empresário rural pode, o empresário urbano deve. Né? O empresário urbano deve. O que está escrito no artigo 967? É obrigatória a inscrição do empresário. Ou seja, o empresário que não é rural, urbano, ele deve. Para ele é obrigatório. Né? Se ele não fizer, ele está numa situação de irregularidade. Se ele não fizer, ele está numa situação de irregularidade. Enquanto não, né, o empresário rural, se ele não se inscrever, não vai ter problema nenhum. Ele vai estar numa situação de regularidade, certo? Ao empresário rural, a inscrição é facultativa, né? Diferente, como eu já disse, do empresário urbano, que a inscrição ela é obrigatória, certo? Isso faz toda a diferença. O empresário rural ele está exercendo a sua atividade, não se inscreveu e continua, né? Continua exercendo regularmente os seus atos, né? Como, né? Um profissional liberal. Né? O profissional liberal não é a mesma coisa? Para ele, a inscrição não é dispensada porque ele sequer é considerado empresário, né? O profissional liberal, né, ele até seria um empresário, ele até estaria, né, incluído dentro daquele rol da sua atividade, só que a lei vai excluir, diz que ele não é considerado empresário. E o rural, a mesma coisa. A lei fala assim, ó, você também, né, você também precisa se inscrever. É para você a inscrição é facultativa. Se você quiser, olha o raciocínio. Se você quiser, você se inscreve. Uma vez que você
se inscrever, você se equipara a empresário para todos os fins. E se eu me inscrever, eu sou empresário urbano, o que eu sou, né? Eu sou um não empresário. Quem é o não empresário? O não empresário é o profissional liberal. O não empresário é o exercente da atividade civil, né? O não empresário é aquele que segue as regras do Código Civil. Enquanto o empresário, o regime jurídico é o regime jurídico empresarial, né? Para o empresário rural, o regime jurídico, em regra, é o regime jurídico civil, certo? É do Código Civil, ok? E é tudo diferente, né? Vamos a começar pelo registro. Como já vimos, aquele que é empresário, né? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, tem um registro no registro público de empresas mercantis da junta comercial, né? Lá vinculado à junta comercial. O não empresário, né, o registro dele vai ser outrem, a depender de quem ele seja. Então, normalmente, ele tem um registro no conceito de classe, quando é profissional liberal. E aí ele vai ter outra regra, né? Outro exemplo. O empresário tem que ter livros fiscais, regra geral, tá? Aqueles empresários que estão no Simples Nacional, na Lei Complementação 23, é dispensado os livros fiscais. O que são livros fiscais? Livros, né, de contabilidade, livros de controle da sua atividade empresarial. Então, o empresário, dependendo do que ele faça, ele tem que ter, por exemplo, livro de duplicata, se ele emitir por duplicata, que é o controle, o registro da duplicata. O empresário vai ter, né, livro caixa, livro razão, né, livro diário, são livros contábeis. Regra geral, todo empresário tem que ter. Exceção quando o empresário está no Simples Nacional e aí a lei, né, por considerar ele um pequeno empresário, seja MEI, seja MEPP ou MEI, agora né, recentemente, está dispensado do registro de livro. Mas a regra é que tem que ter livro. E o profissional, né, de atividade civil, né, o não empresário, né, por exemplo, profissional rural, por exemplo, um médico, né, que seja não empresário, lá, que exerce como sua profissão. Ele precisa? Não precisa, porque o regime jurídico civil não exige essas obrigações. Uma outra questão muito importante, que vai fazer muita diferença, é a questão da falência e a recuperação de empresas. Se recorda do Instituto da Falência e da Recuperação de Empresas? Né? Não se preocupe, né? O pessoal depois vai se aprofundar nisso mais. O que eu quero que você entenda agora? Quando a atividade é empresarial ela sofrer por uma crise, essa crise pode acontecer duas coisas, né? Pode vir um credor que não está recebendo em razão dessa crise, né? Imagina uma crise econômica financeira, como agora, e a empresa está devendo às pessoas, né? O credor pode aguardar, né? Ou ele pode exigir essa cobrança. A crise de agora não é um bom exemplo, eu até falei que esse como exemplo, por quê? Porque a crise de agora tem gente que alega, né, vai alegar que é um caso fortuito, força maior, e por isso excluía a responsabilidade. Vamos pensar numa crise normal, que só aquela empresa esteja sofrendo com aquela crise lá econômica financeira e não esteja conseguindo honrar com as suas obrigações. O que isso pode acontecer? Isso pode gerar, né, um pedido de falência. Ou isso pode gerar um pedido de recuperação judicial. O que é o pedido de falência? Quando alguém interessado, normalmente um credor dessa empresa, vai até o judiciário e pleiteia a sua falência. O que é falência? É por fim aquela atividade empresarial. Então você é credor de uma empresa, não consegue receber, né, já fez tudo que tinha que fazer, já protestou, né, eventualmente, se é um título extrajudicial, ou então já executou, se é um título judicial, na sentença e não consegue achar bens. Mas você sabe que a empresa ainda está em funcionamento, que ainda, né, é possível que tenha bens para te pagar. Aí o que você faz? Você requer, né, um procedimento judicial empresarial na vara de fazenda, né, na vara empresarial, no caso do Rio de Janeiro que tem, você pede a falência. O que é a falência? É o fim daquela atividade. Por que você faz isso? Porque você quer que todos os bens, né, eventualmente existentes sejam, né, vendidos para que você e, no caso, todos os credores possam receber. A falência acaba sendo um meio indireto de cobrança, né? Porque se alguém pedir a falência de uma empresa, ou ela paga realmente, ou ela vai fechar. Olha só que coisa grave. E quando isso acontecer, todo o patrimônio que existir sai da mão, sai da posse, sai da propriedade da empresa e dos seus sócios e passa a ser de titularidade de um conjunto chamado de massa falida, provisoriamente administrado por um administrador judicial, que depois vai vender esse patrimônio e vai pagar os credores. A falência também é chamada de execução compulsória de credores. Por quê? Porque os credores se reúnem nesse processo, são chamados, né, para se reunir,
para receber em conjunto o eventual patrimônio. Então, a falência é uma coisa muito drástica. Né? E a falência só funciona, só serve, né? Só se aplica, né? A lei, artigo 1º da lei que regula a falência, que é a Lei 11.101 de 2005, diz que a lei de falência só se aplica ao empresário e à sociedade empresária. Ou seja, a pessoa que não é empresária, ou uma sociedade que não é empresária, por exemplo, a sociedade simples lá, ou não empresária, que a gente viu, que é dos profissionais liberais, não está sujeita à falência. Ou seja, é muito, né, diferente o regime jurídico. Né? Ser empresário tem consequências boas e ruins. Né? Te dei um exemplo agora de uma consequência ruim: poder vir a falir. Ok? Se eu fosse uma sociedade não empresária, eu não estaria sujeito a esta atividade. Por quê? Porque eu não estou sujeito à falência. Em compensação, tem uma coisa boa que o empresário pode fazer e que o não empresário não poderia, que é pedir a recuperação judicial. A mesma lei que trata da falência, né, que trata da possibilidade de extinguir a atividade empresarial em razão da crise econômica financeira, que é a falência, também trata da possibilidade dessa empresa que está em crise se socorrer. Também trata da possibilidade da empresa que está em crise, o que ela faz? Ela fala assim, peraí, né? Eu estou em crise, mas sou uma empresa viável. Eu estou em crise por um momento momentâneo. Imagina agora, nas empresas, lembra que agora, um bom exemplo pode ser um argumento aí de caso for maior. Mas a empresa aérea que está em crise, e só ela fala assim, eu sou uma empresa rentável, eu tenho porque o dólar subiu muito e, consequentemente, o preço do combustível, né, de avião subiu muito, e aí a minha passagem é muito cara e as pessoas pararam de voar. Mas, né, e aí meu faturamento que era de 10 milhões, né, por mês, agora está sendo 2, ou seja, eu estou tendo prejuízo, porque isso não paga nem minha folha de pagamento. Agora, quando o dólar voltar a baixar, né, eu, consequentemente, vou voltar a vender a mesma coisa, consequentemente, eu vou conseguir cumprir minhas obrigações. Estou dando só um exemplo para você perceber que nem sempre uma empresa está em crise, isso é uma coisa definitiva, né? Isso pode voltar, né, a melhorar. A empresa pode eventualmente sair da crise. Aí o que essa empresa faz? Né? Essa empresa de aviação, que é meu exemplo. Pessoal, se eu tenho faturamento agora de 2 milhões, acreditando que eu vou melhorar. Eu devo 50 milhões na praça. Se todo mundo exigir cobrar os 50 milhões, não vou conseguir pagar ninguém. Vou fechar para vender tudo e acabou a empresa. E eu, dos 50 milhões, só dois eu receber, né? Ou só o correspondente ao meu patrimônio. Que vamos dar um exemplo que meu patrimônio seja 10 milhões. Ou seja, eu devo 50, tenho 10 de patrimônio, vou pagar 10 e vou ficar 50. Se vocês me derem um prazo de um ano, eu acredito que o dólar melhore, eu volto a faturar 10 milhões por mês, né? E vou conseguir pagar vocês. Obviamente, não vou conseguir pagar 10 milhões por mês, vou conseguir pagar 2,5, por exemplo. Ou seja, eu devo 50, pago 2,5 por mês. Num plano de recuperação muito rápido, que eu vou ler aqui agora, eu peço um ano de carência e digo que depois de um ano, teoricamente, as coisas voltam ao normal e eu consigo pagar em 20 vezes. Certo? Está rápido aqui, acho que está certo. Então, qual é o meu plano de recuperação? Pagar você, que eu te devo, daqui a um ano e em 20 vezes. Aí você fala, cara, é um péssimo negócio, né? Mas qual que é a outra opção? A empresa falir e eu não receber. Por quê? Porque entre os 50 mil que são credores, eu provavelmente não vou receber. Porque ela só tem 10 mil. E quem vai receber são apenas algumas pessoas. Depois você vai estudar isso, mas quem recebe uma empresa, existe uma ordem, né, de pagamento. Então, aqueles 10 milhões, né, que foram levantados de patrimônio, eu vou pagar por uma ordem legal, chamada de quadro geral de credores. Tá? O quadro geral de credores, eu vou fechar meu microfone, ver se melhora o áudio aí do colega. Vou fechar meu vídeo também, vou abrir de novo. Se não melhorar o seu áudio, Rafael, sugiro você sair entrar de novo. Se mais gente reclamar, aí eu fecho e volto aqui, tá bom? Você melhorou, certo? Essa empresa, portanto, o que ela faz? Né? Ela entra com o plano de recuperação judicial, que eu já até fiz um plano com você agora para você entender. É uma proposta. Esse plano, inclusive, pode ser antecipado, ou seja, a empresa entra com o plano. Temos a Oi como exemplo, que já está em mais de 2 anos de recuperação judicial. Correto. A Oi é um grande exemplo de recuperação judicial. Então, essa empresa ela pode se antecipar, ou seja, ir lá e entrar com o plano de recuperação judicial antes que alguém venha a pedir a sua falência, ou ela pode, inclusive, entrar com o pedido de recuperação judicial quando alguém pedir a falência. É uma forma de barrar a falência, o plano de recuperação judicial. O plano primeiro, o plano vai ser aprovado ou não, quem decide, melhor dizendo, são os credores. Né? Então, a empresa apresenta o plano
e os credores vão ser intimados desse plano e eles têm que se manifestar. Se todo mundo ficar quieto, houve um sentimento tácito. Se alguém questionar, não concordo em 20 vezes, só aceito sua ideia, né? Não concordo, eu concordo, mas eu quero aí um juro de 1%. E aí, isso vai ser levado a uma assembleia e os credores vão decidir. Aí, obviamente, vão decidir por maioria. Se eu tenho alguém que recusa, mas a maioria aceita, o plano é aprovado. E, então, a vontade da maioria vai se sobrepor, inclusive, sobre a minoria. A lei cria esse sistema, a lei permite isso, né? A suspensão dos processos da OI, né, aconteceram no início do plano, tá? Isso está na lei, né? A lei diz que se suspende os processos por 180 dias. No caso da Oi foi uma exceção legal, até uma coisa bem interessante, porque houve uma prorrogação dessa suspensão, uma coisa que a lei nem prevê. Mas depois o pessoal vai ver isso com mais detalhes. O que eu quero que você entenda nesse momento? Mais ou menos, de forma muito geral, que é um plano de recuperação judicial. E que você entenda que o plano de recuperação judicial é muito bom, né? Do mesmo jeito que a falência é ruim pra cacete, né? Que pode por fim a atividade empresarial, o plano de recuperação judicial é top. Por quê? Porque você está em crise e a lei te dá um benefício legal, um favor legal. Por quê? Porque você pode prorrogar o pagamento das suas dívidas, né? Inclusive contra a vontade dos credores, desde que a maioria dos credores aceite, né? Então, todo mundo está sujeito a esse novo parcelamento. Todo mundo aceitou? Não. Alguns, inclusive, não aceitaram, mas a maioria aceitou, eu prorrogo o pagamento. É claro que a lei faz isso para preservar o emprego, preservar a atividade econômica, né? Preservar o pagamento dos tributos e porque a maioria dos credores aceitou. É o que aconteceu, né, com várias empresas aí que conseguiram, né, se utilizar desse sistema, que é o sistema recuperacional ou da recuperação de empresas, e só fazem isso, ou só conseguem esse benefício porque são atividades empresárias. A pessoa não empresária, aí pensa no empresário rural, né, ou pensa no profissional liberal, não está sujeito a esse sistema, ok? Porque ele está vinculado a outra atividade. Qual atividade? É outra legislação, a outra regulamentação do Código Civil. Não se vincula ao direito empresarial, que pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do ponto de vista. Tem muitas obrigações, como a gente já viu, mas também tem benefícios, como a recuperação judicial. Até aqui você... Professor, Oi, fala. só uma dúvida. Fala. Quem avalia essa recuperação judicial? Quem dá o aval pode se fazer recuperação judicial ou não? Você falou dos credores, que tem que ter o aval da maioria dos credores. Correto. Mas é apenas dos credores ou a justiça determina isso? Rafael, regra geral, funciona assim. A empresa ela pede a recuperação judicial. Num primeiro momento, o juiz suspende tudo, ou seja, se eu tinha um processo que eu estava cobrando, né, esse processo fica parado, ok? E só continua os processos que ainda não estão em cobrança, então as execuções são suspensas e os processos que estão ilíquidos, a gente chama, ou seja, que eu não está sendo cobrado, continua. Então, se eu entrei com uma ação no juizado contra a Oi e ainda vai marcar audiência de conciliação, isso continua. Se eu entrei com uma ação no juizado, já está na hora dela pagar, isso para. Por quê? Porque se o plano de recuperação judicial for aceito, como é que vai ser feito esse pagamento? Esse pagamento não vai ser feito mais como era antigamente, em que a empresa era intimada para pagar sob pena de multa ou sob pena de penhora. Se o plano de recuperação judicial for aceito, todas as dívidas, né, que a empresa tinha no momento que ela pediu o plano vão ser pagas de que forma? Nos termos do plano de recuperação judicial. Então, por isso, que aí o colega muito bem lembrou aqui, né? Não sei quem falou, o Rafael, que as execuções são suspensas. Por isso que as execuções da Oi foram suspensas. Por quê? Porque aquela dívida já existia e aquela dívida vai ser paga nos termos do plano de recuperação judicial, se ele for aceito. Então, as execuções são suspensas, a empresa tem um prazo, né, para poder apresentar o plano de recuperação judicial. Aí ela apresenta esse plano, os credores são intimados, todo mundo, a Oi está dizendo que vai ficar 6 meses sem pagar ninguém, por exemplo, tá? E depois de 6 meses ela vai pagar todo mundo em 36 vezes. Ou, o da Oi foi muito mais complexo que isso, né? Ou aqui, outro exemplo, aquele que deve até 10 mil reais, ela vai pagar em 30 dias. Quem deve até 100 mil reais, ela vai pagar em 90 dias. Quem deve, ela que cria a regra. É óbvio que a empresa não vai criar um plano muito ruim, por quê? Se ela criar um plano muito ruim, os credores não vão aprovar e ela vai falir. Então ela tem que costurar um plano, inclusive eles fazem isso, né? A empresa, o advogado da empresa liga para o advogado do credor e fala assim,
o plano é mais ou menos esse aqui, você concorda, né? Ela não vai fazer isso com todo mundo, né? Principalmente com os credores pequenos, que não são tão significativos para a aprovação do plano. Mas ela vai fazer isso com quem? Com os grandes credores, principalmente, que têm uma quantia maior e são, né, um peso grande na aprovação do plano. Então, ela vai costurar um plano que eles aceitem, que seja razoável, e aí vai apresentar esse plano. Dependendo das respostas dos credores, como eu já falei, se todo mundo ficar quieto, que é difícil isso acontecer, mas é teoricamente possível, o plano é aprovado tacitamente. Então, ela apresenta o plano em juízo, e o juiz intima os credores do plano que foi apresentado. Se alguém questionar o que o juiz faz, ele marca uma audiência, e na audiência vai ter uma votação, se aquele plano vai ser aprovado do jeito que está, ou se vai haver uma modificação. Obviamente que para haver uma modificação eles têm que concordar. Não adianta o credor falar, só recebo em 10, né? E o credor fala, eu não posso pagar em 10, e aí? Aí vai falência, certo? Então, resumo, Rafael, quem vai aprovar de fato esse plano é os credores, seja tacitamente, aceitando um plano que foi apresentado e não opondo-se, ou seja, em audiência, quando esse plano é apresentado. Existe uma regra de aprovação, que eu não vou entrar aqui, que é bem complexa. Em resumo, né, você tem ali a divisão dos credores em grupos, isso é aprovado por grupo. Tá? Então, eu tenho que aprovar em todos os grupos num percentual lá que a lei aprova. Não vou entrar nesses detalhes. Existe uma exceção quando a lei, né, quando o plano é quase aprovado. Aprova em quase todos os grupos, só que um grupo não aprovou. Aí, neste caso, dependendo da hipótese, o juiz pode suprir esse grupo e aprovar. Então, seria uma exceção, que seria o juiz que estaria aprovando o plano que foi quase aprovado pelos credores em uma Assembleia Geral de Credores. Tá? Isso é muito específico, não é o momento de você aprender isso agora. Tá? Só para que você entenda, né, a sistemática do plano de recuperação judicial. Então, não sei se eu respondi a sua dúvida, né? De fato, quem aprova, na maioria das vezes, como regra, é ou são os credores, né, do plano de recuperação judicial. Então, da empresa, perdão. Os credores que aprovam o plano apresentado pela empresa. Ok? Foi? Show. Então foi, show. Vamos lá. Agora que você já sabe que é um plano de recuperação judicial, agora que você já sabe o que é uma falência, agora que você já sabe que o plano de recuperação judicial e a falência se aplica apenas a atividades empresariais, ou seja, ao empresário individual, ou a ARL, ou uma sociedade empresária, como é que fica o caso do rural? Né? Porque o rural, a princípio, ele não era empresário, não é isso? A princípio, ele não era. O registro para ele, que vai lhe tornar empresário, não é isso? Aquela que exerce atividade rural, ele está fora das regras empresariais. Por quê? Porque, vamos pensar, né? Lá o Código Civil atual de 2002, mas essa regra já era anterior, lá em 1950, que era difícil a locomoção, não tinha internet, era tudo físico. Esse cara tinha um pequeno sítio lá no interior, ele tinha que sair do sítio para poder vir se inscrever aqui na cidade. Era muito complexo. Né? Teoricamente, ele era um empresário, né? Porque o cara que tem um sítio, planta tomate, ele não é profissional daquela atividade? É. Ele não faz uma atividade econômica? Faz. É uma atividade organizada? É. É produção de bens? É. Então, empresário rural também não é empresário, né? Ou seja, a pessoa que exerce uma atividade rural também não é empresário para termos legais? Só que a lei deu um tratamento diferente, favorecido. Mas, apesar de você ser empresário, eu faço você escolher se se registra ou não. Ok? Para você é facultativo. Uma vez que você se registre, né, você passa a ser considerado empresário para todos os fins. Uma vez que você se registre, né, nos termos do artigo 985, que aí tem que ter um ato constitutivo, com, né, capital, sede, local, né, então você cumpre todas as regras como empresário. Uma vez que você se registre, você passa a ser empresário para todos os fins. Essa é a questão, né? Bem legal. Então, perceba, né? Eu não vivia, eu sou empresário rural, fui lá, montei um sítio. Eu vivia sobre regras de direito empresarial? Não. Por quê? Porque a lei dizia que o registro para mim era facultativo. Eu quis, porque eu quero pegar um empréstimo do BNDES. Ou eu quis, porque eu estou com dívidas e eventualmente eu quero pedir uma recuperação judicial. Aí o que eu faço? Eu me registro, torno empresário e, consequentemente, eu sou empresário para todos os fins. E, consequentemente, eu estou sujeito às regras empresariais. Para o lado bom e para o lado ruim. Ok? Uma vez que você se registra, você é considerado empresário para todos os fins. Tem um terceiro trabalho que eu quero que você faça, né? Lembrando que o nosso estudo é muito importante, né? Para que os conceitos fiquem bem fixados né, na sua cabeça, que é sobre uma jurisprudência que eu vou te explicar agora. Então vamos lá. Qual foi a discussão da jurisprudência, né? E o que é o trabalho? Primeira coisa, o que é uma jurisprudência? Acho que a maioria sabe, né? Mas se alguém não sabe,
é uma decisão do tribunal. O tribunal dá uma decisão. O tribunal normalmente dá uma decisão, né, em razão de um recurso que alguém entrou no processo e levou essa decisão para o tribunal. Em outras palavras, você vai se divorciar. O que você faz? Você entra com uma ação de divórcio na vara de família aí de Santa Cruz. Ok? Se você não gostou da sentença, você não concordou, porque a divisão de bens não era bem aquela, não importa a razão, o que você pode fazer? Você pode recorrer dessa decisão. O recurso dessa decisão, né, no caso aqui, é uma apelação. Então, o tribunal, quando ele decide várias vezes sobre aquele assunto, ele está fazendo jurisprudência. Né? O juiz dá uma sentença, o tribunal dá, né, o órgão colegiado que decide sobre aquela sentença, sobre aquele recurso, vai dar um acórdão, não é isso? O acórdão lá equipara-se à sentença, ok? O acórdão é uma estrutura da decisão do colegiado que deu o julgamento. Quando o processo vai para o tribunal, né, isso é feito sempre por um colegiado, não é mais um juiz monocrático que dá a sentença. São três, né, juízes, que lá tem outro nome, são desembargadores. Os três desembargadores vão rever aquele processo, não é isso? E vão decidir através de um acórdão. Né? Então, os desembargadores decidem e proferem um acórdão, o juiz decide e profere uma sentença. Em resumo, né, o que é esse acordo? É uma revisão da sentença, né, com base lá nos argumentos que você trouxe quando você recorreu, que não concordou com a sentença. Certo? Então você recorreu lá da sentença de família e essa sentença vai ser revista e isso vai ser proferido um acórdão. Certo? Um acórdão tem uma estrutura, que é a ementa, que é o resumo, depois tem um relatório, que é um juiz, um dos três embargadores tem esse papel de relator, ou seja, de relatar o caso. Um vai ser o juiz que vai dar o voto principal, né? E depois esses três vão decidir, né? Existe o primeiro juiz, que é o relator, o segundo juiz, que é o revisor, e o terceiro juiz, que chama terceiro juiz, né? Engraçado, não tem nome. E aí você tem essa estrutura que vai decidir. Né? As decisões podem ser unânimes ou podem ser por maioria, dependendo do caso. Essa é a regra geral. Isso é o duplo grau de jurisdição. Regra geral, para toda sentença cabe um recurso. Te dei um exemplo. Sentença de divórcio, uma apelação. Se tivesse entrado com uma ação no juizado, né? Tem recurso? Tem. O recurso do juizado se chama recurso inominado. Então, desse recurso, cabe dessa sentença, lá cabe um recurso chamado recurso inominado. Se fosse lá na área trabalhista, mesma coisa. Tem uma sentença trabalhista, cabe um recurso, que a lei, inclusive, dá outro nome, né? Se chama recurso ordinário. Ok, mas também é um recurso, também vai ter três juízes que vão julgar, né? E chama desembargadores, aí tem gente que discorda, né? Fala que não chama desembargadores de trabalhista. É outra discussão. Você vai ver isso. Tem lá os três juízes que vão também revisar isso e dar um acórdão proferindo ou concordando com essa decisão. Essa é a regra geral. Para toda decisão cabe um recurso, que pode ser apelação, que pode ser recurso ordinário, que pode ser recurso de distrito lá no processo penal, que pode ser, né, recurso nominado, né, não importa o nome. Todos os recursos são chamados de recurso que, né, ordinários, né? Olha só que interessante. O recurso da decisão de primeiro grau, em regra, é chamado de recurso ordinário. Coincidentemente, tem um recurso também que se chama ordinário, que é o trabalhista. Ok? São coisas diferentes. O fato de eu ser um recurso ordinário significa dizer que eu sou uma decisão do processo de trabalho. E eu chamo todos eles genericamente de recursos ordinários. O recurso ordinário trabalhista, a apelação, o recurso nominado, o recurso de distrito, todos eles são recursos ordinários. Se eu tenho recurso ordinário, eu também tenho recurso que extraordinários, que é o caso do recurso que a gente vai estudar, que é o recurso do STJ. Regra geral, da decisão de uma sentença cabe um recurso ordinário, né? Como eu disse, como eu já falei, e pode ter vários tipos de recurso ordinário a depender da área que você está atuando. Excepcionalmente, a lei estabelece hipóteses nas quais você vai recorrer extraordinariamente, ou seja, vai fazer outras coisas que não revisar a sentença. Então imagine, o Tribunal de São Paulo, né, aplica um entendimento sobre a lei. O Tribunal do Rio aplica outro. Qual é que vai valer? Imagina lá a questão da prisão em segunda instância, né, que é um caso mais recente, talvez você se lembre. O Tribunal do Rio entende que é possível a prisão em segunda instância. E o Tribunal de São Paulo entende que não. É possível eu ter dois tribunais decidindo de forma diferente, né? Seria razoável isso? Não seria razoável. Então a lei criou recursos extraordinários para quê? Para que você leve essa decisão para os tribunais superiores. Os tribunais superiores de Brasília têm algumas funções.
né, e específicas. E revisar o processo simplesmente, como acontece, né, aqui na primeira instância, nos recursos ordinários, não é função deles. A função deles são outras, como, por exemplo, aplicar, né, o entendimento uniformizado no país. Então, eu não posso ter uma decisão aqui de um jeito, eu não posso ter uma decisão em São Paulo de outro. Eu preciso uniformizar isso. O que eu faço? Eu levo isso para Brasília. Dependendo da matéria e da ofensa, isso pode ser num lugar, pode ser em outro lugar, ou pode ser em outro lugar. Matéria trabalhista, o recurso, né, ou melhor, o tribunal responsável por uniformizar as decisões nos tribunais regionais do trabalho é o Tribunal Superior do Trabalho, TST, que você conhece. Então você vai entrar com recurso extraordinário, que lá se chama recurso de revista, para quê? Para uniformizar aquela decisão, tá? Isso é regra geral. Tem outras atribuições ao TST também, que a gente não vai estudar agora. Né? Não vamos falar disso agora, que não interessa, não está diretamente ligado ao nosso assunto. Se a sua decisão é civil, né, e está em divergência com outro tribunal, né, civil, TJ, não é isso? É por especificidade, né? Tem os tribunais especiais, como é o caso do militar, como é o caso do trabalhista, e tem o tribunal geral, que são os TJs. Então, se a sua decisão lá do civil, que é geral, está diferente de outro tribunal, São Paulo e Rio de Janeiro, quem é que vai decidir, né? Uniformizar isso. Se a matéria em discussão for sobre lei, o STJ. Se a matéria em discussão for sobre a Constituição, o STF. Então, os recursos extraordinários têm uma função, né? Tem outras funções, né? Mas entre elas a função de uniformização. Por isso que eu recorro para Brasília, né? Para o STJ ou STF, para quê? Para uniformizar a aplicação da lei ou uniformizar a aplicação da Constituição. Então, pensando lá no penal, entende o Rio de Janeiro que a prisão em segunda instância era possível. São Paulo entendia que não. E aí, eu posso ter alguém sendo preso aqui em segunda instância e no, em São Paulo não? Isso seria razoável? Não. O que eu faço? Eu vou recorrer para o STF através de um recurso chamado de. Então, olha, é um recurso extraordinário que também se chama recurso extraordinário. Olha como é que coincide, né? Eles usam o mesmo termo. Para quê? Para discutir a aplicação da Constituição. Ou, dependendo da matéria, eu vou recorrer para o STF, que tem um recurso chamado de recurso especial, que na verdade é um recurso extraordinário, no sentido de que foge à regra, né? Para quê? Para que seja aplicada a lei. Aí só fazer um paralelo, né? Por isso que quem defende, né, que a prisão em segunda instância seria possível porque o trânsito julgado material acontece na segunda instância, tem esse argumento, né? Quem defende que eu posso prender a pessoa em segunda instância? Qual o argumento? O argumento que o fato, né? O crime ou não, né? Porque o crime você, né, julga dessa forma, né? Houve crime, se a pessoa praticou o crime, é aquela que está sendo condenada. Essas discussões foram travadas no juiz de primeiro grau e no juiz de segundo grau. Quando você leva para Brasília, você não vai discutir fato. Você não vai discutir se a pessoa cometeu o crime ou você vai discutir se a pessoa não cometeu o crime. Você não vai discutir se o crime aconteceu ou se o crime aconteceu. Isso já está classificado, isso já está decidido. Os temas que são levados para o Brasil são temas extraordinários. Por exemplo, a interpretação da lei, né? Como é que se aplica a decadência, né, ou a prescrição, conforme o caso, como é que se aplica a prisão. Às vezes, indiretamente, né, uma coisa decidida sobre a lei afeta o processo, como, por exemplo, a prescrição. Ah, com a prescrição aqui é em 10 anos. Não, lá entende que um caso semelhante é 5. Perceba, se o meu processo já tem mais de 5 anos, eu consigo recorrer para Brasília para aplicar aquele entendimento que a prescrição é 5, o meu cliente não deveria ser condenado porque a prescrição já aconteceu. Tá entendendo? Então, indiretamente, aquele meu processo foi atingido. Mas não porque a decisão mudou. Esse é o argumento favorável de quem defende a prisão em segunda instância. Claro que tem gente que entende que não, né? Mudou, tanto que mudou que a pessoa pode não ser presa e, portanto, não houve trânsito em julgado e, portanto, né, caberia aí, ou não caberia prisão em segunda instância. Claro que o objeto não é esse. Tudo isso é só para te explicar sobre a sistemática de recurso extraordinário, né, especialmente o recurso especial, que é do STJ, que é o trabalho que a gente vai fazer, que é o tema que a gente vai abordar agora. Qual é a discussão? Né? Existe um recurso extraordinário justamente sobre esse caso, né? Um recurso especial, né? Sendo mais específico. Justamente sobre esse caso. Qual o caso? Empresário rural. O que aconteceu? O empresário era rural, portanto não precisava se registrar,
ele resolveu se registrar. Um tempo depois, ele resolveu pedir a recuperação judicial. Qual foi a discussão, né? E a divergência de entendimento que foi levada para Brasília para ser aplicada. E aí, quais as dívidas que estão incluídas nessa recuperação judicial? Então, vou explicar de novo para ficar bem claro para você. Em 2010, eu montei uma fazenda e comecei a produzir tomate. Sou empresário? Sim, rural. Portanto, não preciso me registrar. Portanto, só vou seguir o regime empresarial se eu me registrar. Não quis, no primeiro momento. A atividade foi crescendo, fui produzindo cada vez mais, comecei a vender para as indústrias e tal, comecei a precisar comprar maquinário, empréstimo do BNDES, e em algum momento eu entendi que eu precisava me tornar empresário, para mim seria melhor. Então, em 2010, 10 anos depois, eu fui lá e me registrei, ok? Eu já exerci atividade? Já tinha dívidas? Já tinha, né, já trabalhava? Já. Até aí, tudo bem. Quando chegou em 2005, por exemplo, eu entrei em crise, né? E resolvi pedir a minha recuperação judicial. A dúvida é, as dívidas que estão incluídas, né, que podem ser incluídas nesse plano de recuperação judicial, são as dívidas desde quando eu me tornei empresário, ou seja, de 2010 até 2005, ou eu posso incluir dívidas anteriores, né? Por exemplo, desde 2010, né? Ou de 2004, não importa, quando eu tinha dívidas anteriores. Está entendendo a discussão? Então a discussão é essa, né? O empresário que pediu a recuperação judicial lá em 2000, né, e 10, não lembro mais as datas, eu me perdi, né, lá na frente, essa recuperação judicial retroage apenas e tão somente ao momento que ele virou empresário ou retroage antes? Olha que coisa, né, interessante. Olha como é que o direito ele é dinâmico. Olha como é que o direito ele faz você pensar. Peraí, né? Uma vez que ele se registra, esse registro ele tem efeitos dali para frente, chamado de efeitos ex nunc, ou ele tem efeitos dali, né, inclusive retroativos, chamados de efeitos ex tunc. É isso que a gente vai discutir. Na verdade, é isso que o acórdão discutiu e é isso que eu quero que você veja. Como é que funciona um acórdão? Um acórdão, como eu já disse, é um resumo no início, que é um chamado ementa. Depois tem um relatório, depois tem um voto. Né? Eu vou ler para você ementa, depois eu quero que você, eu vou colocar no grupo lá, né? Quem não está no grupo, depois pede para ser incluído. E eu quero que você leia depois o acórdão na íntegra, para você ver os argumentos jurídicos. Ele vai explicar, né, a figura do empresário rural, que a gente está estudando, vai explicar por que tem que ser assim, depois vai fazer um resumo para mim. Então, qual é o terceiro trabalho, galera? O terceiro trabalho é ler, né, obviamente, e resumir, né, o acórdão que eu vou mandar sobre o efeito, né, do registro para o empresário rural. O que é importante? Porque você vai fixar esses conceitos, né? O que é empresário rural, qual a consequência, qual a diferença, né? E principalmente, né, vai estar diante de uma decisão de termos técnicos, né? Mesma coisa, né? Faz isso lá, sei lá, 2, 3 páginas, não tem problema, né? O objetivo maior é você ler, né? E aí como é que você vê que você leu? Né? Faz um resumo, né? Manuscrito mínimo de 2 laudas, mesma coisa que os outros, entrega na P1, tá? Esses são os trabalhos que a gente está compondo para a tua nota, já que não vai ter prova, tá? Eu ainda não defini exatamente quantos pontos vai ter, mas, por exemplo, marcas e patentes que é maior, eu vou dar, sei lá, 4 pontos, de repente mais 3 pontos nos atos constitutivos, e mais 2 pontos nesse, tá? Que é menor, então já vai dar 4, 7, 9. Então, não se preocupe, né? Vou fazer um critério razoável, como por exemplo, 4, 3 e 2, né? Até por quantidade de folhas. Isso. Professor, já tem a data da P1? A P1 ela vai acontecer a partir do dia 6 de maio, ok? Que é uma quarta-feira. Então, no nosso caso, né, que a terça-feira, a nossa P1 seria no dia 12, ok? Seria o último dia. Então, você pode ir ao trabalho até as 23 horas e 59 minutos do dia 12. Minha sugestão, não deixe fazer em cima da hora, né? Até porque todos os professores vão passar trabalhos, né? Pelo menos um, imagine só. Então, vai fazendo, né? Para não ficar em cima da hora. Manda para mim por e-mail, tá? Manda para mim por e-mail lá, já passei o e-mail também. Não esquece de colocar o nome completo, a matéria, a unidade, para poder identificar, né?
ter prova? Não. Pré-1 vai ser só trabalho. Isso já foi definido pela faculdade. Tem lista a dificuldade de aplicar provas antes. Ok? Pré-1 só trabalho. Qual é o nome do que, galera? Vitória, não entendi. Alguma dúvida? Então agora vamos analisar, só para ver se ficou uma dúvida, a ementa do acordo. Depois eu vou mandar para você o acordo na íntegra, são as páginas, tá? Para você ler com calma e entender. Vê aí se vai aparecer para você a tela do acordo. Apareceu? Alguém pode confirmar? Eu só não consigo, como eu olhando, eu tenho que olhar a tela para vocês verem. A minha apareceu não. Confirmar. Agora foi. Agora tem. Aqui demora um minutinho. Apareceu? Alguém? Sim ou não? Não, aqui não apareceu mais, não. Não? Vou tentar mais uma vez. Vê se foi. Ó, se não aparecer, não tem problema. Eu vou ler os trechos importantes e vou mandar depois para você, tá bom? Então, é um recurso especial, né, de número 1.832, Mato Grosso. Aqui agora apareceu. O relator é o... Obrigado. O relator é o ministro Marcos Buzzi. E aí você vai ver, né, quem recorreu. Depois você vai levar calma, se tiver alguma dúvida, me pergunta, né? Quem são os advogados, quem são os interessados, tal. Vamos apenas analisar nesse momento o resumo, que é a ementa. Para quem nunca viu uma ementa, né, uma ementa são trechos da decisão. Então, a pessoa vai jogando as palavras-chave, né, e para te explicar o que está acontecendo, para te formar a ideia. E depois da ementa, né, tem aqui quem decidiu, quais são os ministros e como é que foi a decisão. Depois, né, vai ter uma certidão, que é uma declaração que aconteceu. Então, é bastante página, são 70 páginas, mas tem muita página, assim, você vai passando rapidinho, porque tem muita informação, a informação você já viu que se repete. Tem o voto, né, que eu falar do voto vencedor, como eu comentei. Esse voto é importante para você ler, porque está dizendo, né, por que aconteceu isso, como é que funciona, qual a diferença, está explicando, né. Tem um relatório, que é o resumo da decisão, né. Tem o voto vencido, né, nem sempre tem voto vencido, às vezes a decisão foi por unanimidade, ou seja, às vezes o juiz, um decide de um jeito, o outro decide o outro, e aí o terceiro juiz, por isso que são três, né, vai apanhar um ou vai apanhar o outro. Aí eu vou ter um voto vencido, olha que interessante. Então tem gente que foi contra. E aí está lá o voto, né, contra, inclusive para você ver quais são os argumentos contrários. Então, para quem não teve a oportunidade de ler um acordo, né, os acordos, principalmente dos tribunais superiores, são verdadeiras aulas sobre aquela matéria. Porque os juízes, né, principalmente o acordo bem feito, eles refletem a decisão, explicam por que estão votando desse jeito. Isso é muito legal. Tá? Então, esse é o trabalho. Você vai ler esse acordo, vai fazer um resumo para mim. Né, o resumo é para saber o que você leu e eu espero que gerem bastante aprendizado, né? Que esse é o nosso objetivo aqui, sempre, gerar aprendizado para você. Então, rapidamente, para a gente finalizar. Isso aqui se trata de um recurso especial, né? Já te comentei que o recurso especial é aquele que visa, né, uniformizar a lei, né? A aplicação da lei, não é isso? Então, tem um tribunal de um estado decidindo de outro, tem um tribunal de outro estado decidindo de um jeito, eu vou ver um recurso especial. Tem outras hipóteses que a Constituição prevê para recurso especial, mas aí você vai estudar processo civil, não vou aplicar agora. Esse recurso especial trata sobre direito civil e direito empresarial, ou seja, né, as duas regras, né, estão em jogo aqui. Esse recurso especial trata sobre a figura do empresário rural e a figura da recuperação judicial. Olha que legal, né? Olha como o direito é complexo. Às vezes a gente estuda, né, o direito assim em pedaços, né, em etapas. Falei só do empresário rural. Mas quando chegar lá no dia a dia, as coisas são mais complexas. Eu vou ter a aplicação de vários institutos ao mesmo tempo. Eu vou ter, no meu exemplo aqui, o empresário rural sendo aplicado, né, em conjunto com a recuperação judicial. Ou seja, o advogado tem que saber os dois institutos muito bem para poder, né, elaborar uma tese e levar essa tese à discussão. Qual é a discussão aqui? A regularidade do exercício da atividade rural anterior ao registro do empreendedor. Aí ele coloca os artigos aqui, inclusive que a gente está estudando, 966, 967, 980 e 971, e coloca os efeitos. Efeitos ex nunc é aquele, né? Ex tunc, perdão, é aquele que retroage. Efeitos ex tunc da inscrição do produtor rural, ou seja, efeitos retroativos, né? Pedido de recuperação judicial. Aí a lei de recuperação judicial está nessa lei, já havia comentado.
Cômputo do período do exercício da atividade rural. Como é que eu conto o período da atividade rural anterior ao registro? Há a possibilidade, né, de retroagir? Né? Sim, portanto o recurso foi provido. Então perceba, isso aqui é um resumo do resumo, a gente só joga as palavras. Depois que você lê o acórdão, quando você volta aqui na emenda, fica mais claro para você. Olha só aqui, uma explicaçãozinha que ele colocou aqui abaixo. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercício, né, mesmo ao exercer a atividade econômica agrícola antes da sua inscrição, por esta ser para ele facultativa. Então esse trecho é interessante, por quê? Porque esse trecho formaliza, né, retoma, reafirma o que a gente já disse, que para o produtor rural, né, ele já está em situação regular, mesmo sem o registro. Diferente dos outros empresários que não são produtores rurais, porque para eles estarem numa situação regular, eles precisam do registro, não é isso? Olha só o item 2. Conforme o artigo 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a tratamento favorecido, diferenciado e simplificado quanto à inscrição e os efeitos daí decorrentes. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário. O sujeito a registro e o não registro. Né? Então, para o sujeito é de um registro de um jeito e para o não sujeito é de outro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas transfere o regime do Código Civil para o regime empresarial, com efeitos constitutivos, de equipará-lo para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro, sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir ex tunc, pois a condição de empresário já existia antes mesmo do registro. Para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, né? Ou seja, para frente, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente empresário. Após, né, obter o registro, e passar ao regime empresarial faz jus ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrente. Artigo 970 e 971. Adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer a recuperação judicial, com base no artigo 48 da lei. Você não estudou isso, mas em resumo, para você requerer a recuperação judicial, além de você ser empresário, tem outros requisitos. Por exemplo, ter 2 anos de atividade. Então está lá, ele diz, né? Bastando que comprove no mesmo pedido que explore atividade regular rural há mais de 2 anos. Pode, portanto, perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular de atividade empresarial. Já está acabando. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário, que venha a pedir a recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação judicial aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e não adimplidas. Então ele diz, se o empresário, né, rural pode se registrar depois, né, e esses efeitos, né, são retroativos, também vai retroagir em relação às dívidas. Então, esse recurso foi provido, né, ou seja, foi aceito, porque o tribunal tinha decidido de forma diferente, com deferimento do processamento da recuperação judicial. Também você vai aprender depois, quando você entra com a recuperação judicial, o juiz ele defere o seu processamento, que é o seu prosseguimento. O juiz tinha deferido sob o argumento, né, que aquelas regras, né, aqueles créditos não podiam ser incluídos, porque ter sido anterior, e o tribunal aqui, o STJ, entendeu de forma contrária e considerou isso, tá bom? Aí aqui tá, né, tá as decisões, né, como é que foi, após o voto vista, né, deu provimento ao recurso especial, aí diz, né, quem votou em favor da divergência, que foi o voto, né, que venceu,
são os ministros, e quem votou contra, né, que foi o relator, e diz lá quem ministro votou de cada jeito, tá? Vou parar por aqui, porque o resto é o seu trabalho, tá? É ler o acórdão na íntegra e resumir. Deixa eu ver se eu voltei. Voltei. Sinceramente, gostaria que você leia o acórdão, faça trabalho não só para a pontuação, para que você aprenda, né? Se tiver alguma dúvida, me pergunte. Acabando a aula, eu vou jogar o acórdão lá no grupo do WhatsApp, tá? Se eu mando também pelo seguro, mas acho que o grupo, está todo mundo lá no grupo, né? Vai ficar mais fácil. Alguma dúvida, galera, até aqui? Alguma dúvida até aqui? Ok? Fechamos, né, um ponto. Qual é o ponto? Empresário rural. Agora vamos para... Raquel, alguém pode colocar o link do grupo aí no chat, por favor? Se puder, eu agradeço. Se não, coloca o telefone aí. Alguém coloca, Raquel, por gentileza. Se ninguém fizer isso, Raquel, depois você me chama no WhatsApp que eu te coloco. Eu não vou poder fazer isso agora. Vamos continuar. Ok? Vamos agora passar para o próximo assunto. Muito obrigado. Obrigado, Iago. Valeu. Obrigado. Próximo assunto. Fechamos aqui? Alguma dúvida em relação a isso? Próximo assunto. Capacidade empresarial. Pergunto para você, o que é capacidade? O que é capacidade? Capacidade é a aptidão de você fazer as coisas, não é verdade? Tem diversas capacidades no direito, né? Ou seja, diversas aptidões que você vai ter ou não para determinada situação jurídica. A mais comum, a mais conhecida é a civil, né? O que é capacidade civil? Capacidade civil é a sua aptidão de contrair direitos e obrigações. Você estudou isso lá em direito civil, né? A maioria estudou, né? Só eventualmente alguém talvez não seja do direito. Então, para você poder contratar, não é isso? Para você poder ter dívidas, né? Você precisa ter capacidade civil. O que o código diz? Que toda pessoa, né, nasce com capacidade. Então, ele diz isso. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º do código vai trabalhar com essa capacidade. O Código Civil. Só que, ao mesmo tempo que ele diz que todo mundo é capaz, ele fala assim, mas espera aí, se você tiver até 16 anos, a sua capacidade, né, você é incapaz absolutamente. Então ele vai e restringe. Primeiro ele diz que todo mundo é capaz, depois ele vai e começa a restringir. Então é feito por exclusão. Se você tiver até 16 anos, sua capacidade você é totalmente incapaz. Né? Apesar de você nascer com aptidão para isso. Você precisa de alguém que te represente, não é isso? Que você não tem condições de exprimir sua vontade, então você precisa de alguém que represente. Se você tiver, por exemplo, né, numa situação transitória de incapacidade, por exemplo, está num hospital em coma, você também não pode exprimir sua vontade. Então você está temporariamente o quê? Incapaz. Se você for um ébrio habitual, né, é outro exemplo no código, você também é um incapaz. Então a lei diz que todo mundo é capaz, mas depois vai trazendo as hipóteses que a pessoa não é capaz totalmente, a gente chama de incapacidade absoluta, ou as hipóteses que ela é capaz parcialmente, ela consegue fazer o ato, mas depende de alguém que ajude, né? O assistente, é o caso de 16 aos 18 anos, por exemplo. Então ele vai assinar o contrato, que ele tem capacidade de assinar, só que para que a sua capacidade seja plena, que pode ter a lei presume que há uma deficiência no sentido de entender aquele ato, né, bem, a lei diz que aquele ato tem que ser assistido por alguém. Então os pais, né, normalmente são os assistentes legais, vai assistir, perdão, aquele relativamente incapaz. Tudo isso você sabe, acredito, né? Estou lembrando para você o que é capacidade civil. Existem outros tipos de capacidade, como eu falei, como é o caso da incapacidade penal, né? Da capacidade penal. Todo mundo vai responder por crimes? Não. Por quê? Porque muita gente é incapaz penalmente. Em resumo, a capacidade penal, né, é também com relação à idade, né? Tem situações de pessoas que têm problema mental, mas não vamos entrar em detalhes. Então, se eu tenho mais de 18 anos, eu sou capaz penalmente. Consequentemente, vou responder perante o direito penal, vou ser cometido pelo crime. Se eu for menor de 18 anos, né, eu não sou capaz penalmente. Significa dizer que não vai considerar comigo? Não, né? Existe uma lei para isso que diz que isso é um ato infracional e eu vou responder nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas criminalmente eu não vou responder.
Até aqui alguma dúvida? Então, 2 exemplos de como é que funciona a capacidade. Agora vamos trazer para o mundo empresarial, né? Para o direito empresarial. Você acha que todo mundo pode abrir uma empresa? Já sabe a resposta, né? Não. Existe uma regra de capacidade, ou seja, de pessoas que podem ser empresários. Pessoas que podem ter o seu negócio, pessoas que podem exercer atividade econômica organizada. O que diz o Código Civil, né? Artigo 972. Podem exercer atividade, né, de empresário os que tiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem impedidos legalmente. Então, em resumo, né, a capacidade empresarial pode ser dita da seguinte forma: capacidade empresarial significa dizer que a pessoa tem que ser capaz civilmente e também não pode ter nenhum impedimento legal. Não quero ser empresário? Primeira coisa que eu tenho que ter, capacidade civil. Regra geral. Aí, né, como eu disse, eu posso ser capaz civilmente porque eu sou maior nisso, ou posso ser um relativamente capaz que fez uma emancipação e aí me tornei capaz. Aí cada caso, né, é o caso civil. Vamos aqui nos prender aí que a matéria aqui é empresarial. Então, primeira coisa para ser empresário é a capacidade civil. Imagine que você está registrando um ato constitutivo de uma empresa, uma sociedade, né? Ou um empresário individual, melhor. O que a junta vai fazer? Primeira coisa, olhar a sua idade, concorda? Para ver se você é maior, né? Para ver se você tem capacidade civil. A junta vai conferir isso. Na verdade, aqueles que, para ser mais técnico, quando a pessoa é declarada incapaz, isso fica consignado, né? Vai ter uma certidão no primeiro RCPN, que é o Registro Civil de Pessoas Naturais. Então vai ficar registrado que a pessoa é incapaz. Então a junta vai ter acesso a isso. Mas não vamos entrar nesses detalhes. O que eu quero que você saiba nesse momento? Que a capacidade civil, né, é o primeiro requisito para você ser empresário. Ok? Qual é o segundo requisito? A ausência de impedimentos legais. Então, para você ser um empresário, primeiro você tem que ter capacidade civil e segundo você não pode ter impedimentos legais. Tem várias hipóteses, né, de situações nas quais a pessoa não é empresário, não pode ser empresário, porque a lei pede. Sempre dou esse exemplo, né, que vocês gostam. Quando você passar a magistratura, né, você ser um juiz, tem só um problema. Qual é o problema? Você não vai poder ser empresário. Por quê? Porque a lei orgânica da magistratura veda, né, ao juiz que ele seja um empresário. Coloquei para você aqui, Lei Orgânica da Magistratura é a Lei Complementar número 35 de 79. E se você for lá no artigo 36, que fala das vedações, né, ao magistrado, vai estar assim: é vedado ao magistrado 1. Exercer o comércio e participar de sociedade comercial, inclusive sociedade de economia mista, exceto como acionista ou cotista. Aí agora eu preciso que você tenha atenção numa seguinte questão. Quando eu estou falando de ser empresário, eu estou falando daquela pessoa que exerce a atividade econômica organizada. Eu estou falando daquela pessoa que toca o negócio. Pensa no empresário individual. O juiz não pode ser empresário individual, por quê? Porque o empresário individual é ele que vai contratar, demitir, que vai estar no negócio todos os dias, concorda? Entendeu? E a lei da magistratura diz que o juiz tem que trabalhar integralmente na magistratura, né? Tem que viver para a magistratura. Ele só pode, no máximo, dar aula, né? Que é uma única exceção. Então, regra geral, é incompatível outras atividades, inclusive a atividade de comércio. Cuidado. Quando eu estou falando de que o juiz não pode ser empresário, eu estou falando desse empresário, pessoa física. Né? É diferente de ser sócio em alguma situação. Agora vamos pensar na sociedade. Eu resolvo montar uma loja e vou montar uma limitada, por exemplo. Perceba, neste contrato social, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar quais são os sócios que vão ser os sócios empresariais, que é o cara que vai estar na loja todos os dias, que vai contratar, que vai demitir, que vai assinar. De outra forma, né? De outra forma. Na sociedade, eu vou ter os sócios administradores ou sócios empresariais
E vou ter os sócios de capital, ou sócios capitalistas, que são meros investidores. Então, de que empresário que a lei está falando? Que sócio que a lei está falando? É do sócio empresarial, administrador, ou está falando do sócio capitalista? Não, está falando do sócio empresarial. Então, em outras palavras, o juiz pode ser um sócio investidor. Como está aí na lei, o juiz pode ser um acionista de uma Petrobras. Por quê? Porque ele não está lá no dia a dia, né, como um sócio ou acionista administrador que está, né, trabalhando para gerir a empresa. Não, ele só coloca o seu dinheiro, né, e vai ter lá os direitos e deveres de outros acionistas. Ok? Então, cuidado. Essa vedação ela é ligada à figura do empresário individual ou de um sócio administrador. Não estou falando de um sócio capitalista das sociedades, né, contratuais, e não estou falando do sócio, né, do acionista, né, lá das sociedades por ações, certo? Ok? Entendeu a diferença? Isso é muito importante. Então, o impedimento legal é esse aí, ó, acabei de colocar para você um exemplo de da lei impedindo uma pessoa de ser empresário. Tem mais exemplo? Tem mais exemplos. Outro exemplo, né, a lei do Ministério Público. Então, se você quiser fazer um concurso para ser membro do Ministério Público, né, promotor de justiça, né, ou procurador da República, você também não poderá ser empresário. Tanto o juiz como o procurador, né, tem um bom salário, né, tem cargos com status social muito bom, manda bastante, você sabe disso, só que nunca vai ficar rico de forma honesta, né, com esse cargo público. Porque no máximo que você vai ganhar é 20 mil por mês, né? Talvez um pouquinho mais, tem os descontos. Quanto você pode ganhar sendo empresário? Isso aí é o limite. Se você for um bom empresário, você pode ser inclusive bilionário, né? Obviamente que isso não é fácil, isso não é para qualquer um, mas para quem é bom, né, pode. Então, se você for membro do Ministério Público, a lei orgânica do Ministério Público, que é a lei complementar 79, se eu não me engano, tá? Lei orgânica do MP, também veda, né, o quê? O exercício 75. Também veda o exercício da atividade empresarial, né, ao membro do Ministério Público. Também veda. Então perceba, né, o Ministério Público, né, você já vai falar, não pode ser artigo 237 da lei complementar número 75. Membro do Ministério Público não pode ser advogado. Não pode, está aqui, ó, artigo 277. Não pode exercer advocacia, não pode exercer o comércio, participar de sociedade, mesmo racional, né? Como sócio administrador. Pode ser um sócio investidor, ok? E por fim, terceiro exemplo, que é o nosso mais importante, que tem a ver com a nossa matéria, é o falido. Lembra do falido, que eu acabei de comentar, do Instituto da Falência? A falência é uma terceira hipótese, um terceiro exemplo de quem? Né? De impedimento legal. O empresário, né, que vem a ser considerado falido, ele também perde, né, a possibilidade de exercer atividade empresarial. Então imagine, eu sou empresário, estou lá com a minha empresa, alguém vai e pede a minha falência, eu não consigo acabar com isso, né? Alguém pede a falência, se eu for lá e pagar a dívida, não vai ter falência. Se eu for lá e pedir a recuperação judicial e a recuperação judicial for aprovada, não vai ter falência. Eu não consigo nem pagar a dívida nem pedir a recuperação judicial. O que aconteceu? Eu fali, né? E se eu falir, né, se eu sou um devedor falido, se houver uma sentença que decretou eu falido, qual é a consequência da sentença que decreta uma pessoa, um empresário falido? Uma das consequências é o impedimento desse empresário para o exercício da atividade empresarial. Então, o falido está impedido, né, legalmente, obviamente, né, lá na Lei 11.101 de 2005, do exercício da atividade empresarial. Depois você vai estudar isso, mas desde a sentença que decreta a falência até o término das obrigações do falido, ele não vai poder exercer atividade empresarial. Vamos pensar no caso concreto. Estou lá, uma empresa, começa a dever para as pessoas, aí alguém vai lá e pede a minha falência. Aí o que acontece? Eu não consigo fazer nada, estou muito endividado e a falência é decretada.
Neste momento, o juiz, ele, na prática, ele manda um ofício para a Receita, para Junta Comercial, perdão, dizendo, ó, Medina faliu. Então, aquela empresa que era dele já não é mais dele, porque essa empresa agora é da massa falida, que a gente vai resolver o fim dela, e ele não pode abrir outra empresa. Não pode mais. Por quê? Porque ele está falido. Isso é indefinitivamente? Não, vai ter um prazo. Qual é o prazo? A lei fala em término das obrigações. Também isso é bem específico. Vou dar só um exemplo, né, para você entender mais ou menos. Em resumo, se a minha falência for boa, ou seja, a minha empresa tiver bens e eu conseguir pagar quase todo mundo, né, as minhas obrigações acabam, né, são extintas, segundo a lei. Depois você vai ver isso também, não se preocupe. Os devedores da minha empresa falida não vão ser classificados, igual eu falei isso, né, hoje, inclusive. E aí, se eu pagar todos os trabalhadores, pagar todos os tributos, pagar todos os bancos, né, se eu pagar quase todo mundo, né, não é todo mundo, mas se eu pagar quase todo mundo, a lei fala assim, se eu pagar até a metade dos credores quirografados. Não se preocupe com esse termo, que é só para você conhecer, mas não vou cobrar isso agora. Quem são os credores quirografários? São os credores sem privilégio. A lei classifica, né, os credores de um processo de falência pelo privilégio. Então, o trabalhista é o primeiro privilegiado, depois tem os tributários, depois tem os privilégios especiais, gerais. Esse é o critério. E tem no último lá que não tem privilégio nenhum. Em latim, esquirografário significa sem privilégio. Então, se eu conseguir pagar todo mundo, ficar só credor sem privilégio, as minhas obrigações estão extintas. Então, eu paguei todo mundo, não. Foi quase todo mundo. A lei diz, como eu era empresário que tinha patrimônio, que tentei resolver o problema, então minha finalidade vai ser essa. Desde a decretação da falência até o término, portanto, do processo alimentar, eu fico sem perder, sem empresariar, mas depois eu estou livrado. Outra hipótese, eu não consegui pagar quase todo mundo, paguei só os trabalhistas, ou sequer paguei os trabalhistas, porque minha empresa estava muito fodida, estava muito falida. O que acontece? A minha penalidade é maior. A lei diz que eu vou ficar 5 anos depois do término do processo de falência, que quando a falência não tem mais bens para serem vendidos ou não tem mais ninguém para pagar, a falência acaba, né? O processo de falência não vai ficar o resto da vida. Ele começa ali com aquela decretação e termina com acaba a divisão do patrimônio. Por 5 anos a mais eu vou ficar inabilitado. Então imagine que o processo de falência demorou 4 anos, com mais 5, 9. Pode ser mais, pode ser 10, pode ser 11, depende do processo de falência. Esse é o perfil ficar o quê? Inabilitado. E tem mais. Se eu cometi um crime falitar, que é quando eu consumo com os meus balanços, né? Que eu não quero que as minhas contas apareçam, eu posso ficar por 10 anos inabilitado. Então, só exemplos, né, para você entender, porque o que nos importa nesse momento é só a regra geral, que é o impedimento legal. Então, o falido, né, vai ficar até o término das suas obrigações, que pode ser, né, na sentença que extingue a falência, quando as obrigações foram cumpridas. Pode ser 5 anos depois, até 10 anos depois dessa sentença que é a falência, né, são exemplos aí, ele vai ficar sem poder exercer. Esse é o terceiro exemplo do cara que está o quê? Inabilitado. Então, de novo, né, para ficar bem claro na nossa cabeça, o que a gente estudou? Capacidade empresarial. O que eu te disse? Que a capacidade empresarial é a soma da capacidade civil com a ausência de impedimento legal. Eu tenho vários exemplos de impedimentos legais. O magistrado está impedido legalmente, o membro do Ministério está impedido legalmente, o falido está impedido legalmente. Essa pessoa vai poder fazer um contrato social, né? E está lá como sócio administrador de uma empresa e ser registrado? Não vai. A junta comercial, quando receber esse contrato, ele vai aceitar? Não, vai devolver só. O cara aqui é membro do Ministério Público, o cara aqui é juiz, o cara aqui é falido, né? E ainda é falido, ainda está com as obrigações a serem cumpridas. Vai devolver esse contrato social. Ok? Essa é a regra. Professor, Diga. o falido, sendo decretado falido, ele consegue fazer a transferência do contrato social de CPF de um sócio? Não, né? Se chegar nesse ponto de ser decretado a falência, aquela empresa some, na verdade, né? Na verdade, ela vai ser extinta por decisão judicial, esse é o termo correto. Então, não tem como fugir. Até porque isso é um pouco mais complexo, Rafael. Depois você vai estudar que quando a empresa pede a sua falência. Meu exemplo, a pessoa pediu minha falência. Na verdade, não é na data do pedido, né? O juiz vai fazer um termo legal da falência. Na verdade, é uma data retroativa ao pedido para que aquele pedido tenha valor daquela data. Não sei se eu consegui explicar. Vamos de novo. Hoje foi pedida a minha falência. É hoje que começa a falência? Não. Quando o juiz pegar aquela petição inicial, né, e quando ele decretar a falência, a lei manda ele instituir um termo legal de falência, que é uma data para dizer que a falência efetivamente aconteceu. Vou te dar um exemplo.
Imagina, minha dívida é um cheque foi protestado. Então, o cheque foi protestado um mês atrás, concorda? Então, quando que eu fiquei efetivamente insolvente e efetivamente falido? Foi de quando ele pediu a falência ou foi de quando o protesto aconteceu e eu não paguei? Foi de quando o protesto aconteceu, concorda comigo? Esse é um exemplo bem claro. Então, na verdade, o termo legal da falência não é a falência em si, e sim o protesto, que é lá que eu quebrei, é lá que eu não paguei a minha dívida. Então, no meu exemplo, o termo legal da falência é do protesto. Então, não adianta eu vir querer alterar o contrato social, dizendo que eu não sou mais sócio, né, para poder não ser um falido, se na verdade, quando a falência for reconhecida judicialmente, ela vai pegar, né, antes dessa data. A não ser que eu me antecipe e antes de ter um protesto, né, antes de eu me endividar, eu começar a fazer isso. Mas aí eu não vou ter porque eu sair da sociedade, né? Aí não tem problema. Se eu vou sair sem dívidas, sem protesto, então não tem problema, né, se depois acontecer a falência. O problema é essa transição, que a pessoa querer fazer depois. E aí o termo legal vem antes, e aí eu vou estar incluído nessa situação. Vê se ficou claro assim, tá? Isso é bem complexo. Você pegou um negócio bem específico, mas vê se ficou aí legal, resumido. Até aqui alguma dúvida? Então, pessoal, para resumir, regra geral, capacidade, né, empresarial é igual a capacidade civil, mais ausência de impedimentos legais. Existem exceções? Existem. Existem hipóteses, né, nas quais a pessoa incapaz civilmente pode continuar no exercício da atividade empresária? Existem. Então, existem exceções, né, previstas no artigo 97, deixa eu fechar aqui, 972, né? Perdão, 972 é o que a gente acabou de falar. No artigo 974. Antes da gente falar do 974, vou falar rapidinho do 973, que é simples. Imagine só, eu sou incapaz, eu sei disso, e eu estou exercendo a minha atividade empresarial. Ou eu sou impedido, né? Por exemplo, né? Eu sou impedido lá e eu montei um negócio ilegalmente. Se eu ficar devendo uma dívida do empreendimento, do negócio, eu vou responder? Tá entendendo? Então eu não podia montar uma empresa, fui lá e montei. Que eu era magistrado, que eu estava falido, não importa a razão. E aí esse negócio deu errado, eu comprei mercadorias e não paguei. Essa dívida vai permanecer? Vai, né? Isso é óbvio. Isso, inclusive, está na lei, mas nem precisava. Está no 973. Tem um princípio, né, do direito que diz o seguinte: a pessoa não pode se beneficiar da própria torpeza. Já ouviu falar isso? Então, eu não posso deixar de fazer alguma coisa e depois dizer que, né, não vou cumprir porque eu fiz aquilo. Ué, fui eu que não fiz. Isso é um princípio, né? Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então, eu podia empreender, empreendi. Agora eu vou dizer que eu não vou pagar porque eu não pude empreender? Isso é um princípio de você não poder se beneficiar da própria torpeza, né? Eu estou sendo torpe. Isso é um princípio de boa-fé. Direito civil, se eu estou isso. Isso se aplica aqui, né? Está lá no 973. A pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se a exercer, responde pelas dívidas, né? Tá aí, mas isso é bem óbvio, concorda comigo, né? Isso é bem, né, principiológico. Então, o direito é legal porque tem coisa que, né, serve para tudo. Por exemplo, esse princípio. Isso aparece em vários momentos, né? Em vários artigos, em várias hipóteses, como, por exemplo, essa daí. O que a gente estava falando, né, que eu acabei interrompendo para poder falar do 973? A gente estava falando do 974. O que é o 974? É uma exceção, ou seja, uma hipótese na qual uma pessoa que é incapaz exerce atividade empresarial. Olha para cá e pensa comigo. Tem dois exemplos que são esse artigo aí. Eu sou empresário, eu tenho uma loja aí no Shopping de Santa Cruz. Sou capaz? Sou. Né? Não sou capaz civilmente, não tenho impedimento legal. Entretanto, indo aí amanhã abrir a loja, eu sofro um acidente de carro. Né? Basta da madeira é só um exemplo. Quando isso acontecer, eu não vou me tornar incapaz civilmente? Está lá no Código Civil, né? No artigo 4, né? Aquele que transitoriamente perde a capacidade das suas funções. Né? Aquele que perde a capacidade. Não é meu caso, estou em coma. Não consigo falar nada, nem mexer o olho. E aí? Não estou vivo. Tecnicamente, não houve a perda da capacidade empresarial pela perda da capacidade civil? Houve. Então, tecnicamente, eu deveria, naquele momento, deixar de poder continuar a ser empresário, porque eu perdi a minha capacidade civil. Esse é o raciocínio. Outro exemplo.
meus pais, ou alguém que tenha deixado uma empresa para mim de herança, né? Herança é aquele patrimônio que a pessoa recebe. É aquela pessoa que deixa a herança chamada de autor de herança. Imagine que meus pais, ou um avô que tem uma empresa, que inclusive eu trabalhei nessa empresa sempre, desde criancinha até os 17 anos, deixaram essa empresa para mim e faleceram. Tecnicamente, eu posso, né, assumir esse negócio? Não. Por quê? Porque eu sou incapaz. Então, em regra geral, nem no primeiro caso, nem no segundo caso, essas pessoas não podem assumir aquele negócio porque são incapazes. Não é isso? Essa é a regra geral. Excepcionalmente, a lei permite que esses incapazes, né, aquele que já exercia atividade empresarial se tornou incapaz, por exemplo, por acidente, ou aquele que não exercia, mas recebeu como herança um negócio, excepcionalmente, essas duas pessoas podem assumir o negócio, ou seja, empreender, ou seja, tornar-se empresário? Sim. A lei diz que nesses casos, com autorização judicial, né, com alvará judicial, nesses casos, desde que o juiz concorde, né, e ele vai poder revisar a qualquer momento, nesses casos, excepcionalmente, o incapaz pode exercer atividade empresarial. Então, percebam, o 974 diz assim, poderá o incapaz, é uma exceção, regra que o incapaz não pode. Poderá o incapaz, por meio de representante, é claro que o juiz vai nomear alguém para poder assinar para mim, porque eu tenho como eu não consigo assinar. Representante, não é isso? Ou assistente, no caso daquela pessoa que tem 17 anos, lembra? Que aí é assistência, não é representação, por quê? Porque ela pode fazer as coisas, não é isso? Desde que alguém assista. Nesse caso, o juiz vai nomear quem? Um representante ou um assistente, para mim, dependendo da condição. Neste caso, através de um representante, através de um assistente, eu vou poder exercer atividade empresarial. O que eu quero que você tenha em mente, pessoal? Imagina que é uma empresa individual. Né? Imagina que eu estou em coma. Se o juiz não autorizar, a empresa vai parar. Por quê? Porque ninguém mais vai assinar o contrato social. Né? Ninguém não pode ter uma alteração. Eu não posso assinar, estou em coma, não tem procura, não posso fazer procuração em coma. Né? Ninguém vai poder assinar cheque da empresa, né? Ninguém vai poder demitir, contratar, ninguém faz nada. Por quê? Porque a empresa vai parar. Então, excepcionalmente, nesse caso, o juiz pode o quê? Autorizar. Então, o 974 dá essa autorização excepcional nessa hipótese, diz no seu parágrafo único que o juiz vai autorizar, né, conforme o caso, né, desde que ouvido as pessoas. A empresa é uma empresa de alto risco, né, pode gerar risco a terceiro. Nesse caso, o juiz pode entender que não cabe. É um pequeno comércio, não vai ter tanto risco. Aí o juiz entende que pode. Aí o caso concreto. Nos casos desse artigo, precederá, ou seja, antes disso acontecer, vai pedir o quê? Uma autorização do juiz. Para quê? Né? Após o exame das circunstâncias e do risco, né, da empresa, ou seja, qual é o caso concreto, qual é o risco que pode acontecer, bem como da conveniência continuar, se eu tiver que fechar a empresa, eu vou ter que mandar 100 funcionários embora, né, é só por 6 meses, ou não, né, tem que avaliar o caso concreto. Podendo a autorização ser revogada a qualquer momento, ele pode conceder, pode voltar atrás, inclusive, não é isso? Ouvidos pais, tutores ou né, do menor, conforme o caso, pode fazer dessa alteração, sem prejuízo, né, do direito adquirido a terceiro de boa-fé. Então, em resumo, né, é isso. Regra geral, eu tenho a capacidade empresarial como, né, a capacidade civil e a ausência de impedimento, e excepcionalmente, né, por exceção, pode um incapaz, ou seja, aquele que não tem a capacidade civil, ou continuar no exercício da atividade que ele já desenvolvia, ou assumir uma atividade desenvolvida pelos seus pais ou seus curadores. Aí tem que tomar cuidado com a prova, né? Porque ora a prova da OAB quer que você saiba a regra geral, ora a prova está falando de exceção. Né? Então faça questões da OAB para a gente poder ver qual é o que está se cobrando naquele caso. Se é a regra geral, que o incapaz não pode empresariar, por quê? Porque ele precisa de capacidade para fazer isso, ou se é exceção, né, quando ele pode fazer, desde que seja para continuar uma empresa que ele já fazia, ou desde que seja para ele assumir uma empresa que os pais ou tutores dele, autores da herança, perdão, deixem para ele. Aí, já falei, nesse caso tem que ter autorização judicial prévia, ouvir os curadores, caso concreto, avaliar o risco, podendo ser revogado a qualquer momento, né? Tudo aí conforme está o artigo 974 do Código Civil. Alguma dúvida, né?